E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa leitura de Helena, de Machado de Assis. Chegamos ao capítulo 14 e as emoções estão à flor da pele. Não se esqueçam de deixar aquele like, comentar suas teorias e se inscrever no canal para não perder nada. Obrigado por estarem conosco e boa leitura. Capítulo 14. Camargo ia sentar-se à mesa quando lhe entregaram a carta de Estácio. Leu-a para si, mas a filha leu-a nos olhos dele. Uma aura de bem-aventurança desrugou a fronte do médico. Seus lábios, coisa pasmosa, abriram-se num sorriso franco. Sorriso que chegou a desabrochar em gargalhada, a primeira que Dona Tomásia lhe ouviu. Acabado o jantar, Camargo deu conta do pedido à mulher, e os dois pais chamaram a filha à sala. Eugênia ouviu a notícia sem baixar os olhos nem corar. Interrogada, respondeu que era muito do seu gosto o casamento. Sim? Perguntou Camargo, simulando espanto. Eugênia fez uma leve inclinação de cabeça, com certo ar de quem dizia não acreditar no espanto do pai. Este pegou nas mãos da filha e puxou-a para si. Assim, pois, meu anjo, casas-te por tua livre vontade? Estácio é o eleito de teu coração? Louvo a escolha, que não podia ser mais digna. Serás herdeira das virtudes de tua mãe, que te proponho como o melhor modelo da terra. O mais consciencioso, pelo menos, satisfeita e vaidosa do louvor do marido. Há de ser boa esposa, modesta, solícita e econômica. Econômica, sem avareza. A riqueza não deve ser dissipada, mas é certo que impõe obrigações imprescindíveis, e seria da maior inconveniência viver a gente abaixo de seus meios. Não farás isso, nem cairás no extremo oposto. Procura um meio termo, que é a posição do bom senso. Nem dissipada, nem miserável. Dona Tomásia concordou com esta explicação do marido, enquanto Eugênia, olhando alternadamente para um e outro, parecia não lhes dar a mínima atenção. O pensamento estava em Andaraí. Ela via já na imaginação a cerimônia do consórcio, as carruagens, o apuro do noivo, a sua própria graça, a coroa de flores de laranjeira que a havia de adornar. Enfim, talhava já o vestido branco e pregava as rendas de malines com que havia de levar os olhos a ambas as metades do gênero humano. Daquele sonho foi despertada pelo pai, que lhe imprimiu na testa o seu segundo beijo. O primeiro, como o leitor se há de lembrar, foi dado na noite da morte do conselheiro. O terceiro seria provavelmente no dia em que ela se casasse. Sabes que te amo, Eugênia? Papai, Camargo não pôde dizer mais nada. O amor, um instante expansivo, volveu a aninhar-se no fundo do coração, onde sempre estivera. A satisfação do médico precisava do silêncio e do recolhimento para saborear-se. Foi então que Eugênia passou as mãos de Dona Tomásia. A mulher do Dr. Camargo via aquele casamento com olhos diferentes do marido. O que ela sobretudo via eram as vantagens morais da filha. Sentou-a ao pé de si e recitou-lhe um catecismo de deveres e costumes, que Eugênia interrompia de quando em quando, com exclamações de obediência filial. sim, mamãe. Deixa estar. Mamãe há de ver. Dona Tomásia sentia-se feliz. O rosto, cuja expressão era vulgar, tinha naquela ocasião alguma coisa que o tornava sublime. Ela fez que a filha se lhe sentasse no regaço, e esta, sentindo que a molestava, deixou-se lentamente cair de joelhos, ficando entre os dela, a olhar para ela. Camargo, entretanto, já não era daquele mundo. Passeava de um para outro lado, com as mãos para trás, a morder a ponta do bigode. De quando em quando, parava e olhava para o grupo das duas senhoras, mas era só maquinalmente. O seu olhar baço indicava que ele ia mergulhado em profundas cogitações. Naquele homem cético, moderado e taciturno, havia uma paixão verdadeira, exclusiva e ardente. Era a filha. Camargo adorava Eugênia. Era a sua religião. Concentrara esforços e pensamentos em fazê-la feliz, e para o alcançar, não duvidaria em empregar, se necessário fosse, a violência, a perfídia e a dissimulação. Nem antes nem depois sentira igual sentimento. Não amou a mulher. Casou porque o matrimônio é uma condição de gravidade. O maior amigo que teve foi o conselheiro do vale, mas essa mesma amizade
que o ligara ao pai de Estácio, nunca recebera a contraprova do sacrifício. Aliás, apareceria em toda a sinceridade a natureza do médico. Ele só conhecia os afetos, por assim dizer, caseiros e inertes, os que não sabem nem podem afrontar as intempéries da vida. Nas relações morais dos homens, possuía somente o troco miúdo da polidez. A moeda de ouro dos grandes afetos nunca lhe entrara nas arcas do coração. Um só existia ali, o amor de Eugênia. Mas esse mesmo amor, aliás, violento, escravo e cego, era uma maneira que o pai tinha de amar-se a si próprio. Entrava naquilo uma soma larga de fatuidade. Menos graciosa, Eugênia seria, talvez, menos amada. Ele contemplava-a com o mesmo orgulho com que o joalheiro admira o adereço que lhe saiu das mãos. Era a ternura do egoísta. Amava-se na própria obra. Caprichosa, rebelde, superficial, Eugênia não teve a fortuna de ver emendados os defeitos. Antes, foi a educação que lhes deu. Dos lábios de Camargo nunca saiu a expressão corretiva. Nenhum de seus atos revelou esse procedimento vigilante e diretor, que é a nobre atribuição da paternidade. Se a índole da filha fosse má, a cumplicidade do pai fala-ia péssima. Não era, felizmente. O coração conhecia as doçuras da bondade. A rebeldia era um hábito, não um vício nativo. A própria frivolidade foi-lhe desenvolvida pela educação, nada podendo o zelo da mãe contra as complacências do pai. Esta era a explicação também da fascinação que exercia nela o tumulto exterior da vida. Quase se pode dizer que ela não conhecera o vestido curto. A modista a desmamou. Uma contradança foi a sua primeira comunhão. Não era fácil dar a Eugênia a felicidade que o pai ambicionava e a que mais lhe apetecia a ela. Posto não fosse perdulário, eram poucos os haveres do médico, de modo que a filha não podia caber pecúlio suficiente a satisfazer todas as veleidades. Ele espreitou durante longo tempo um noivo, armando com algum dispêndio a gaiola em que o pássaro devia cair. No dia em que percebeu a inclinação de Estácio, fez quanto pôde para prendê-lo de vez. Esperou muitos meses a iniciativa de Estácio, e quando ela lhe entrou a fugir para a região das coisas problemáticas, suspeitou a influência de Helena. Já era muito que esta moça diminuísse a herança do futuro genro. Arrancar-lhe o genro era demais. Camargo não hesitou um instante. Foi direito ao fim. O resultado confirmou-lhe a suspeita. O casamento era muito, mas não bastava. Camargo cuidara na carreira política de Estácio, como um meio de dar certo relevo público ao da filha, e por um efeito retroativo, a ele próprio, cuja vida fora tanto ou quanto obscura. Se o marido de Eugênia se confinasse no repouso doméstico, entre a horta e a álgebra, a ambição de Camargo padeceria imenso. Vimo-lo apresentar a Estácio a maçã política. Recusada a princípio, foi-lhe de novo apresentada, e finalmente aceita com a noiva. Esta dupla vitória foi o momento máximo da vida do médico. Ele ouvia já o rumor público, sentia-se maior, antegostava as delícias da notoriedade, via-se como que sogro do Estado e pai das instituições. Vou entrar na cova dos leões, sem a convicção de Daniel. Seu talento amansará os leões. Assentou-se logo ali que o casamento seria celebrado na primeira semana de março. Os 2 meses de intervalo foram destinados às formalidades eclesiásticas e ao preparo do enxoval. Estácio aceitou tudo, sem objeção. Dona Úrsula e Helena aprovaram o plano. A primeira acrescentou uma cláusula. Os noivos viriam morar com elas em Andaraí. O padre Melchior, consultado sobre o casamento, deu-lhe inteira aprovação, e só lhe pareceu que o prazo era longo demais. A efusão com que abraçou Estácio, as palavras de aplauso que lhe disse, impressionaram vivamente o mancebo. Desejava muito este casamento? Muito! Seu pai há de aprová-lo no céu. Até os mortos conspiravam contra ele. Estácio aceitou resolutamente o destino. A alegria do padre, ordinariamente contida e digna, transpôs os limites do costume, para se mostrar quase infantil. Dona Úrsula não cabia em si de contente.
Helena parecia colher naquele casamento a sua própria felicidade. Era a bem-aventurança universal que Estácio ia comprar a troco de um vínculo eterno. Surgiu, entretanto, um obstáculo temporário. A madrinha de Eugênia, a fazendeira que lhe mandara um dia a Opala, que a moça admirou, namorando ao mesmo tempo os olhos do futuro noivo, a madrinha de Eugênia adoeceu gravemente, menos ainda da moléstia que a acometeu que dos anos que lhe pesavam nos ombros. Era a senhora rica, viúva, flanqueada por 2 sobrinhas solteiras, uma cunhada, um primo, 2 filhos destes e uma vintena de afilhados. Já daqui se pode inferir a estreiteza das esperanças de Camargo, posto que ele não tivesse nunca preterido os deveres que lhe impunha o vínculo espiritual, dando à fazendeira todas as provas possíveis de um grande afeto, ainda assim era de recear que a última vontade da moribunda não trouxesse o cunho da estrita justiça, ou, quando menos, de razoável equidade. Nestas circunstâncias, a viagem a Cantagalo era urgentíssima e cumpria realizá-la à custa dos maiores incômodos. Todo o incômodo é aprazível quando termina em legado. Camargo não perdia a esperança desse desenlace igualmente afetuoso e pecuniário. Resolveu ir com a família toda e avisou por carta ao futuro genro. Estácio estimou o obstáculo, mas não contou com o que ele trazia no bojo. Chegando ao Rio Comprido, achou aflitos o médico e Dentomásia. Eugênia recusava sair da corte. Em vão, lhe mostravam a conveniência de corresponder, em ocasião tão grave, à afeição da madrinha. Debalde, lhe diziam que era ser ingrata não ir recolher o último suspiro da venerável senhora, sua mãe espiritual. Eugênia recusava a pés juntos. Assistiu o noivo à última fase da luta entre os pais e a filha. Esta trazia os olhos vermelhos de chorar. Batia com as mãos uma na outra, declarando que só iria à força. Estácio procurou chamá-la à razão, apoiando as reflexões do pai, sem alcançar mais do que ele. Enfim, Eugênia pôs uma condição à sua aquiescência. Irei se o Dr. Estácio for conosco. Camargo aprovou a condição in petto. Verbalmente, opôs-se ao sacrifício. Estácio enfiara, posto entre a espada e a parede, já a viagem de Eugênia lhe parecia supérflua. Acompanha-nos? Não é possível. Tamanho incômodo por um simples capricho. Pois então não vou. Dona Tomásia ficou um tanto vexada com a teima de Eugênia. Estácio mordia o lábio, olhando para a moça, cujo rosto o interrogava instantemente. Venceu o decoro. Considerando Eugênia sua mulher, quis cortar por uma cena que lhe parecia ridícula. Acompanhá-los-ei. A solução era favorável a todos. Os 3 aceitaram de boa feição. Marcou-se a viagem para 2 dias depois. Dona Úrsula, apesar dos bons olhos com que via o casamento, achou desnecessária a ida do sobrinho, mas não empreendeu dissuadi-lo. Helena aprovou tudo. Ele fez sentir às 2 parentas a extensão do sacrifício, e esteve a ponto de retirar a palavra. Era tarde. A última noite passada em Andaraí foi cruel para ele. As horas voaram ligeiras como nunca. Como devia sair no dia seguinte, logo cedo, ali mesmo se despediu da tia e da irmã. Despedida de alguns dias, que lhe custou como se fora de anos. Prometeu, entretanto, que o regresso seria breve. O que ele não podia prometer era conjurar o drama que se lhes preparava. Drama que ia enfim desenvolver-se, intenso, funesto e irremediável, do qual não o consolariam jamais nem as doçuras da paz doméstica, nem as glórias da vida pública.